Quando a gente pensa em sistema, muitas vezes a gente não compreende com clareza o que isso significa, né? Sistema é uma reunião, né? Um grupo, um todo que tem a ver com aquilo que, de alguma forma, envolve um número grande de pessoas e que estão envolvidas, reunidas, dentro de um determinado propósito ou dentro de uma determinada situação. Aquilo, então, pode ser entendido como um sistema. Um exemplo interessante é entender o corpo como um sistema. O corpo é uma reunião de células, é uma reunião de órgãos que juntas formam um órgão, formam um sistema digestivo, um sistema circulatório. Então, a reunião daquele grupo de células forma um sistema. E tem um propósito, né? Por exemplo, facilitar a entrada de alimento no corpo, a digestão desse alimento. A gente pode fazer essa mesma observação em termos de um sistema social, né? Aquele grupo tem um determinado propósito e compreender isso pode ser vantajoso para entender qual é o lugar que cada um tem dentro daquele sistema. Entender um pouquinho sobre o sistema tem a ver com, basicamente, saber qual é a tua função, qual é o teu lugar dentro daquele sistema. E, principalmente, não sair do seu lugar e ocupar o lugar de outra pessoa. E respeitar cada um no seu lugar, cada um na sua função, com o seu próprio movimento. Assim é no sistema familiar, por exemplo. Existe ali uma mãe e um pai, né? E depois, quando se configura um sistema familiar, é porque nasce um filho. E quando nasce um filho é que nasce de fato a mãe e o pai. Antes era um casal, né? E cada um tem o seu lugar. A mãe e o pai têm o seu lugar e sua função. Eles chegam primeiro nesse sistema e têm a responsabilidade de propagar a vida e sustentá-la. O filho que vem depois, ele hierarquicamente ocupa o segundo lugar. Ele vem depois do pai e da mãe, o primeiro filho. E ele tem a função de, num primeiro momento, de receber a vida e de acolher e tomar essa vida. E quando vai desenvolvendo, de fazer algo dessa vida, né? Assumir a vida. E, em certo momento, os pais recuam um pouquinho para que os filhos tomem a vida. Se vem mais um segundo filho, esse primeiro filho também propaga algo para o irmão, e assim por diante. Então cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. Se alguém tenta ocupar o lugar do outro, se um filho tenta ocupar o lugar do pai ou da mãe, seja por que motivo for, por exemplo, tentando interceder numa briga entre os pais, na separação dos pais, isso é uma desordem do lugar. Essa pessoa, essa criança, sai do lugar de filho e entra no lugar de mãe ou de pai. E é essa justamente a desordem. Entender sobre o sistema ajuda um pouco a gente a saber o que fazer dentro dele, qual é a nossa real função, qual é o nosso real lugar.